Mas o time que a gente viu jogar hoje contra o Bolívar, vocês estão falando aí. Não. Era só... O time que levou hoje não é o time do Palmeiras. Isso foi a opção do treinador. Tô falando o time reserva, tô falando elenco. Mas eu tô falando elenco. Não, pera, então, o torcedor tinha motivo realmente para pedir contratação? Não vai jogar com esses caras. Ele vai... Flávio, mas esses caras vão ter que ser usados constantemente. Opção de a gente tá falando de um ano cheio. Mas é muito... A escolha de colocar time reserva foi do seu Abel Ferreira. Eu sei, Flávio, mas ele vai ter que usar time misto mais vezes. Você acha que ele vai jogar sempre com o titular Libertadores, Copa do Brasil, Brasil, eu acho que ele pode fazer coisa melhor do que fazer essa porcaria que ele fez hoje, botar só um jogador reserva. Ele tem a opção de fazer um trabalho bem feito. Ué, vou dar um exemplo. O Jorge Jesus, ele variava o time do Flamengo. O time titular do Flamengo, o Jorge Jesus, jogou 8 ou 9 vezes só. Ele tirava 3, põe 4. Mas ele variava com... Mas ele tinha mais elenco. Não, mas... Tinha mais elenco. Tudo bem, não, é isso que eu tô você colocar... O que eu tô te perguntando é o seguinte, os reservas do Palmeiras são bons? Não, Pronto. são ruins. Alguns são, outros não. Não, o B do Palmeiras é fraco. Se você tiver opção, você bota time titular e troca 2 ou 3, vai rolar facilmente, tranquilamente. Você não pode trocar tudo. Nem os reservas do Flamengo aguentam tudo, tendo um nível muito mais elevado. O problema é que os treinadores, eles foram irresponsáveis. Eles resolveram optar por campeonato regional em vez de Copa Libertadores. Esse é o negócio. Esse não é o time do Palmeiras. O Abel Ferreira inventou um time do Palmeiras. E que ele poupe alguns jogadores estrategicamente, por causa da fisiologia, ok. Mas ele botar 11 reservas, botar molecada... Tá de brincadeira, gente. Não é isso. Aí você vai culpar o elenco? Não dá. Não tem elenco com 22 jogadores do mesmo nível. Não dá pra ter, não tem jeito. Eu acho que não, eu sei. Você jogar no Libertadores com a linha de defesa do jeito que jogou. Garcia, o outro zagueiro lá que jogou com o Luan. Luan, Naves e Vanderlan. 3. E o Fabinho volante. E mais Fabinho de volante. Já são 4 garotos para formar o sistema defensivo. Não é que é contra o Bolívar, altitude. É que o Bolívar tem um camisa 10, um craque, que é a tal de altitude, e que ninguém consegue parar esse craque que o Bolívar tem jogando lá. Então, ou seja, eu acho que estratégica, ele poderia ter balanceado melhor. Claro, ele poderia ter colocado mais do time, botou o moleque em posições estratégicas. A gente fala e assim, eu não gosto de falar muito, parece que você pega no pé de um jogador só, toda vez que ele escala o Jailson, eu fico arrepiado assim. Falei, meu Deus do céu. Né? Hoje, de novo, foi um dos piores aí, foi expulso e comprometeu, mas ele nunca joga bem. Né? Não dá para entender isso, né? Ele teria a obrigação de mesclar um pouco mais, porque estamos falando de Libertadores, a mais importante competição que o Palmeiras vai disputar do ano. É ou não é? Gente, mas é exatamente isso que eu tô falando. Eu dei a escalação para vocês. Cada jogador que eu falava, vocês não se animavam. Então, a minha pergunta é essa, que foi a pergunta que eu fiz pro Flávio. Então, a gente tá falando que o elenco... Eu não tô falando do time titular do Palmeiras. Faz tempo. O time titular do Palmeiras é um timaço. Então, o elenco do Palmeiras não é tão forte quanto a gente espera, porque hoje foi todo o time reserva. Não, mas não tem nenhum elenco do mundo tem 22 do mesmo nível. O que ele não pode é botar 11 reservas. Não é do mesmo nível. Não é do mesmo nível. É muito mais fraco. Eu vou te dar um exemplo. O próprio Flamengo, que é o grande rival do Palmeiras, tem mais jogador bom no banco. Mas ele não vai precisar dos 11. Ele inventou isso. Ele precisa ter... Qualquer time funciona bem com 13, 14 jogadores. Se ele tiver 3, 4 reservas de bom nível, tá resolvido o problema. Não tem 11 jogadores do mesmo nível na reserva. Ele inventou isso aí. O Naves não é opção de banco. O outro... Essa molecada que ele botou não é opção de banco. Ele inventou isso aí. Ele criou essa situação. Ele não precisava fazer isso. Ele fez porque ele quis. Flávio, a gente sempre fala que tem que ter elenco. A gente sempre fala que tem que ter um bom banco. Então, me desculpa, eu discordo. Mas ele não usou como banco, eu sei, mas você, todos esses jogadores, ele vai ter que usar durante o ano. Vai que lesiona um zagueiro. Você vai ter que usar todos esses que a gente falou que não estão no mesmo nível. Mas não, se você botar o Naves com o Gustavo Gomes... O Luan foi bem hoje? Se você é isso que eu tô falando. Com o Gustavo Gomes, você acha que muda um pouco ou não? Muda muito. Então, ele tem o Gustavo Gomes, ele bota o Naves com o Gustavo Gomes, não precisa botar com o Luan. Ele não precisa botar o Fábio. Se ele botar o Zé Rafael, o Naves e o Gustavo Gomes, já mudou a situação. Se ele bota o Marcos Rocha, o Gustavo Gomes, aí ele pode até botar o Mineiro. Ele tirou todo mundo. Aí não dá, velho. Aí não tem jeito. Aí você não vai conseguir nenhum. Se o Guardiola tirar todas as peças e botar todas as ele não vai aguentar. Mas Nilson, eu entendo. Rapidinho, a gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Então, eu entendo você. O time B do Palmeiras é fraco. Eu entendo o Flávio também dizendo que pode mesclar os titulares com os reservas, mas o time B do Palmeiras é bem fraco. Eu transmiti
junto com o Bruno Prado, a estreia do Palmeiras no Paulista do ano passado. Foi contra a Inter de Limeira, é isso, Piperno? Me ajuda aí. Nossa Senhora, eu falei, meu Deus do céu, não pode jogar esse time B. Sabe? Muito ruim. O que existe aí é uma disparidade muito grande do que está jogando em relação ao reserva, entendeu? Isso que acontece no Palmeiras, é uma disparidade enorme daquele que está jogando em relação aos reservas. Então, aí eu entendo a torcida, querendo um pouco mais de qualidade para os caras que vêm do banco. Vamos ver como é que vai reagir esse Richard Rios. E o Arthur. O Arthur, os dois que foram contratados. Nível. O Richard entrou bem. Entrou bem, então, mas vamos ver Arthur como é que... é bom jogador. Então, vamos ver como é que esses caras vão estar, porque tem essa disparidade, é muito diferente. Ele não botou Giovani. Nossa, naquele... Botou Giovani porque não quis. Então, alguma coisa estava sendo... Machucou o Mike durante o jogo. Gente, tem uma série de Saiu chorando, inclusive. Então, E o juiz nem falta deu. Não, eu sei, mas você tá falando aí que chegaram Richard Rios e Arthur, mas você dizia que nem esses reforços precisavam fazer pressão na Leila. Você era contra a cobrança por reforço. Pro Campeonato Paulista. Eu dizia o seguinte, no começo do ano, quando fizeram aquela pressão toda, não havia motivo para ter pressa ali. Agora, alguns reforços já começaram a chegar pensando em Libertadores e em Campeonato Brasileiro. Se você pega os dois... O Abel sabe que precisa. Mas você pega, Nilson, os dois reforços que chegaram, mais o time titular, manda para a Bolívia para jogar hoje, era uma outra história. Agora, não fez isso. Poupou o time. E domingo aqui eu disse, tem que jogar o time titular.